gente a esperar. As crianças esperando ser moço e os moços esperando casar. Os casados esperando o futuro de seus filhos que possam lhe dar. Os mais velhos esperando outro dia, e os que esperam irão contemplar. Uns esperam a vida que passa, outros esperam a noite chegar. Uns esperam findar suas mágoas, eu espero é ver Cristo voltar. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Nós estamos empreendendo uma gloriosa viagem pela Palavra de Deus e o nosso alvo é chegarmos em Apocalipse, capítulo de número 22, se Deus nos conceder vida e saúde. Convido você para abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 14. E vamos ler mais essa porção do texto sagrado. Capítulo 14, versículo 1. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Verso 2. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. Verso 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Verso 4. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Verso 5. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Verso 6. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Verso 7. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Seba, ou a Sela, na guerra, e chamou o seu nome Joctiel até o dia de hoje. Verso 8. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Verso 9. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Verso 10. Na verdade, feriste os moabitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Verso 11. Mas Amazias não o ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Verso 12. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. Verso 13. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Verso 14. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Verso 15. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Verso 16. E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 17. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá,
depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Verso 18. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 19. E conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele até Laquis e o mataram ali. Verso 20. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Verso 21. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Verso 22. E este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Verso 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Verso 24. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Verso 25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Verso 26. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. Verso 27. E não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Verso 28. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. A árvore da vida que 12 frutos dá, está no meio da praça do lindo arraial. No trono está Jesus, o Cordeiro Pascal, e uma glória eterna iremos desfrutar. Eu quero viver qual pássaro cantando no lindo amanhecer. No último dia, quando Cristo nas nuvens irá aparecer. Último adeus. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos assim a leitura do capítulo 14 aqui de 2 Reis, e para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler os versos 10, 11 e 12, que nos diz assim: Na verdade, feriste os moabitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Meu lar além do Jordão, Rio lindo, Senhor. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, este capítulo nos conta sobre o reinado de Acasias, filho de Joás, sobre Judá. Deus deu uma grande vitória
a Acasias sobre os edomitas. Ele matou 10.000 edomitas naquela peleja. Acasias, então, se ensoberbeceu, se sentiu grande com a grande vitória, talvez pensando que a vitória que ele obteve fosse devido unicamente à sua estratégia militar ou ao seu exército, deixando de reconhecer que fora Deus quem lhe deu tamanho triunfo. Por causa de sua soberba, Acasias desafiou o rei de Israel, Jeoás, para uma guerra. O rei de Israel lhe aconselhou que desistisse dessa ideia, pois ele, Jeoás, o derrotaria. Porém, Acasias, por causa de sua soberba, não quis ouvi-lo. A guerra foi travada e Acasias e seu povo de Judá foram derrotados terrivelmente pelo rei de Israel. Amados irmãos, aprendamos a lição. A soberba precede sempre a ruína, e a altivez de espírito precede a queda, como nos adverte Provérbios 16, versículo 18. Deus resiste aos soberbos, Tiago 4, versículo 6. Devemos reconhecer que tudo que somos, realizamos, conquistamos, é por causa de Deus, é a graça do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. João 15, versículo 5. Se permitirmos que a soberba entre em nosso coração, começaremos a achar que somos, que podemos, exatamente como aconteceu com Acasias, ou com Amazias, melhor dizendo. E aí estaremos a um passo da queda, da derrota, como aconteceu aquele rei. Ao contrário disso, meus amados, quando somos humildes e reconhecemos que Deus é o nosso tudo, quando reconhecemos que nada somos sem Ele e que tributamos a Ele toda a glória pelas nossas conquistas, seja na área material, na área espiritual, nós vamos então de força em força, nós vamos avançando de vitória em vitória. Queridos irmãos, que Deus nos guarde da soberba, que nós possamos ter essa convicção, que venhamos reconhecer que o Senhor é a razão das nossas vitórias, das nossas conquistas. Que quando a soberba bater a porta do seu coração, não deixe ela entrar, expulse-a da sua vida, e você caminhará de vitória em vitória. Me cobrirás, ó meu Jesus, me achego a ti. Vem guiar a minha vida e não me deixes Oremos, querido Pai Celestial, em o nome de Jesus, nós celebramos o Teu nome, glorificamos a Ti, Senhor, pois o Senhor é a razão do nosso viver. Deus, o Senhor é a razão do nosso pão de cada dia. É o Senhor que nos concede a vida, é o Senhor que mantém este coração batendo dentro de nós. É o Senhor, Pai, que nos dá graça, sabedoria. É o Senhor, aleluia, que nos dá todas as coisas. Mas muitas vezes a soberba quer nos enganar e quer nos encher de grandeza. E aí o Senhor nos deixa sozinho e nós somos derrotados. Pai, nos livra da soberba. Livra o Teu filho e a Tua filha que me ouve. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em humildade, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que nós Te rogamos nesse dia, em o nome de Jesus. A minha vida e não me deixes vacilar. Jesus bendito, meu ser contrito a Ti. Muito
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia. E eu desejo que o seu dia seja de grandes vitórias, um dia de paz, de alegria na presença do Senhor. E aguardo, querido irmão, a querida irmã, o ouvinte, amanhã, quando estaremos lendo o capítulo 15 de 2 Reis. Receba o nosso abraço, fique na paz gloriosa do Senhor Jesus. Pois pelos